Olá, gente. Shalom para todos. Bom, o vídeo eu vou dividir por parte em si. Vamos falar sobre a questão da Trindade oculta em Gênesis. É uma interrogação com uma pergunta: será que realmente alguns vocábulos que aparecem no livro estão a falar ou a se expressarem referente à questão da Trindade? E obviamente o intuito dos vídeos que serão feitos não terão o intuito de atacar em hipótese alguma a cristandade dos irmãos trinitários, mas somente sobre a questão dos vocábulos, se realmente eles conseguem trazer esta ideia de pluralidade de pessoas. E no decorrer dos vídeos eu vou demonstrar com alguns argumentos, obviamente gramatical, se realmente isto é possível, tá ok? Então vamos para o vídeo. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sempre que possível estou postando questões da Bíblia hebraica que é de suma importância para o estudante em si, tá ok? Eu preparei um arquivo e vamos estar usando ele como base, tá ok? Diz assim: no primeiro versículo da Bíblia, já encontramos um possível substantivo, a saber, Elohim, isto é, Deus. Este substantivo se encontra no número plural. Possivelmente, encontramos logo no capítulo 1, no versículo 1, a suposta evidência para ou da Trindade. Mas será mesmo? Bom, para que a gente consiga avançar e chegar nessa questão de Gênesis, eu quero dar uma introdução que vai ser de suma importância, porque vamos tratar desse vocábulo aqui, gente, ó. Vamos tratar dele, e para que a gente consiga trabalhar ele, a gente precisa entender como ele se desenvolveu dentro da estrutura das línguas semíticas, como ele é entendido no contexto semítico em si. Então, eu vou dar primeiramente essa introdução para depois a gente entrar para as questões de gramática em si, tá ok? Bom, vamos lá. Para o linguista Joshua Blau, há uma grande língua ancestral, que é a árvore genealógica, que vai dar origem ou vai gerar muitas outras línguas, né? Que língua ancestral é essa? Bom, esta língua ancestral é chamada de língua proto-semítica, né? Ela quem vai ser a mãe ou vai dar origem a todas as línguas semíticas que vão partir a partir dela. Ou seja, é uma língua antiguíssima que ela vai ser utilizada como base para diversas outras línguas. Por exemplo, quando a gente pega o lado semítico oriental, esta língua proto-semítica vai ser base para a língua acadiana, babilônica e assírio. Já para o outro lado, o semítico ocidental, você vai ter duas grandes ramificações. Para o lado sudeste semítico, você tinha o árabe meridional e o etíope. E para o nordeste semítico, você tinha aqui embaixo o amonita, o ugarítico, o cananeu e o aramaico. É importante dizer que este aramaico aqui, que está coladinho com a língua cananeia, este aramaico aqui possivelmente foi o aramaico dos patriarcas, aquele aramaico de Abraão, o aramaico de Labão, de Jacó, de Isaac. Ainda não haviam se estabelecido ainda o hebraico, tá? Então, com a influência cananeia, eles vão adotar, olha que interessante, aqueles que são chamados de hebreus, né? Eles vão adotar a língua cananeia e possivelmente dela vai surgir o hebraico. Da língua cananeia vem algumas línguas interessantes: o aramaico antigo das cartas de Amar, né? O fenício, o moabita, o edomita e o hebraico. Então o hebraico, sim, ele tem uma origem em uma língua cananeia, ele vem da língua cananeia. E quem é que está falando isto?
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem está falando isto é o linguista Joshua Blau, né? Pesquisem sobre esse cidadão, tem vários materiais sobre que ele deixou, os materiais acadêmicos. Foi professor da Academia de Letras de Jerusalém, uma autoridade em busca, né, da língua árabe em comparação com o hebraico, com a línguas semíticas como o acadiano. Então foi um camarada sensacional. Então é ele quem está dizendo que o hebraico tem a sua origem em uma língua cananeia, tá ok? Judeu. Bom, deste hebraico que agora teve origem da língua cananeia, vão surgir aquele hebraico da Bíblia hebraica, certo? Tem 3 tipos. Ou seja, obviamente eu estou me referindo aqui no vídeo somente sobre o hebraico. Estou deixando a questão do aramaico de lado, tá? Bom, a Bíblia hebraica é composta por 3 tipos de hebraico, né? Um hebraico antigo, que é chamado também de hebraico arcaico, que é presente por volta eles datam entre o 8º e o 9º século antes da Era Comum. Você tem o auge, que é o hebraico clássico, onde vão ser escritos boa parte dos livros. Cito, por exemplo, Reis, Samuel, partes do livro de Gênesis, parte do Pentateuco, parte do livro dos profetas, vão ser escritos nesse período, e o restante no hebraico tardio, ou também chamado de hebraico pós-cativeiro babilônico, que envolve outra parte da Bíblia, por exemplo, o livro de Crônica, parte dos Salmos, parte do livro de Jó, e entre outros livros. Os profetas posteriores, chamados os 12 menores, vão ser escritos após o cativeiro babilônico. Então é um tipo de hebraico diferente, é o mesmo, obviamente estou me referindo às mesmas consoantes, mas com construções diferentes, né? São várias, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas por isso que tem esses períodos de tipo de hebraico, tá? Depois você tem, andando lado a lado com a BHS, né? Ou seja, quando eu falo BHS, o Antigo Testamento, você tem o hebraico rabínico, né? O hebraico rabínico, os textos de Qurã. 10º século, o hebraico medieval, e o hebraico moderno, falado hoje atualmente em Jerusalém, tá ok? Então aqui a gente já temos uma boa avançada sobre a origem da questão do hebraico em si, tá ok? Agora vamos retornar ao vocábulo Elohim, tá? Todas são escritas da direita para a esquerda, exceto o acádio e o etíope, que são escritos da esquerda para a direita. Os sistemas alfabéticos empregados são consonantais, ou seja, esses alfabetos citados acima, né, ou essas línguas citadas acima, moabita, cananeu, amonita, e etc., são majoritariamente regidas por consoante, e somente tardiamente surgiram os sinais para representar formas vocais. Todas possuem preferência por raízes verbais triconsonantais, 3 letras ou 3 consoantes, né? Então são muito semelhantes na questão das consoantes. Geralmente você vai ver um padrão se repetir em diversas línguas semitas, esse padrão de 3 consoantes. Existem várias conjugações verbais. O árabe, por exemplo, o acádio e o etíope possuem mais de 12 conjugações, enquanto o hebraico e o aramaico possuem apenas 7. Quem é que diz isso? Aqui embaixo, a Edson Faria Francisco, no Introdução ao Hebraico Bíblico no Panorama, vai falar sobre essa questão, tá ok? Bom, essa introdução é de suma importância para entendermos a conexão entre si das línguas semíticas. Quem é Elohim? Para Jeff Benner, no seu léxico, né, ele diz o seguinte, que a letra Aleph é a imagem da cabeça de um boi e também representa força,
O pictograma ou uma imagem de um cajado de um pastor, ou seja, a letra lâmede, né? Também representa a autoridade do pastor. Combinados esses pictogramas, significa aqui diz, a autoridade forte, e podem ser qualquer pessoa ou coisa com autoridade forte. Então, necessariamente, para Jeff Benner, o vocábulo ele não significa só Deus, né? O Aleph Lamed não significa somente Deus. Pode ser qualquer coisa, desde que esta coisa venha ressignificar a autoridade, aquilo que seja forte, que exerça uma espécie de poder. Por exemplo, quando a gente pega aqui Isaías capítulo 9, versículo 4, né? O jugo é entendido como um cajado nos ombros, certo? A fim de aproveitar o seu poder para puxar as cargas como uma carroça. Então, quando colocava o jugo, eles não faziam força, não representava obviamente isso era colocado, isso aqui é interessante. O jugo, quando era colocado, né, vinha sobre um boi mais jovem e um boi mais velho, mais experiente, e os dois unidos, né, porque um representava já a sabedoria de ser experiente e o outro ainda na fase de aprendizado, e o jugo fazia com que eles forçassem e a carroça andasse, né? E então, quando você pega essa ideia desse vocábulo ele de força, ela vai envolver qualquer coisa que esteja ligada à autoridade, que venha trazer um contexto para uma linguagem de força. Por isso que você vai ver ele, a gente vai ver aqui mais para frente, se repetindo em vários outros contextos. Por exemplo, observando a letra Aleph, é a face de um bezerro, né? Mais ou menos, a Aleph, ela tinha uma forma mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Então, você percebe que, obviamente, ela evoluiu, né? Deixa eu colocar ela assim na sua forma quadrática, né? Então, você pega, por exemplo, esta é a forma quadrática, e aqui você tem o pictograma. Então, observa que ela se assemelhava muito à face de um bezerro, né? Porque ela trazia essa característica de força. E essa ideia de bezerro para já dentro da cultura hebraica, mas quando você pega, por exemplo, em outros contextos, por exemplo, ela poderia significar outra coisa, não poderia significar somente bezerro a expressão. Por exemplo, aqui, uma face de um bezerro e lame de um cajado de um pastor, que pastoreia o rebanho. Ao pé da letra seria a força que conduz. Está aqui, ó, a força que conduz. Esse termo pode ser ainda observado como aqui, gente, ó, Ail e Ol, Ail e Ol, que é chifre de um carneiro, também com esse sentido de força. Se você pegar, por exemplo, Gênesis capítulo 15, versículo 9, né? O que é que está escrito lá? Você tem o caso de Abraão, naquele sonho, Deus apareceu a ele no sonho, ele pede um carneiro, lá é um carneiro de 3 anos, né? Ele pede um carneiro de 3 anos para que fosse partido ao meio, e você tem a expressão Ve'ail, que é justamente essa característica, né? Então perceba que o termo aparece para carneiro. Como também, se você pegar, por exemplo, no Salmo já de número 88, versículo 4, né? Você tem a expressão lá também, como um homem sem força ou sem poder, né? Que é a expressão
Yair. Se a gente pegar, por exemplo, aqui embaixo, ó, vem eles e fazem pois está no poder de suas mãos. Então o poder está nas mãos deles, né? Então é uma palavra, por exemplo, aqui, ele, não como divindade, mas para falar de força, né? Por exemplo, se a gente pegar, eu não coloquei aqui, mas se a gente pegar, por exemplo, Miqueias, capítulo 2 e o versículo 1, lá você vai ver a palavra Aleph e Lamed, que é ele, para falar de força, né, de poder, de homens poderosos. Então o termo não vai envolver somente a questão da divindade. E eu estou trazendo essa questão para vocês de força, porque é muito importante quando a gente for entender lá na frente a ideia dessa palavra de ser utilizado o plural dela. Por isso que Benner aqui em cima, ele é muito cirúrgico quando ele diz o seguinte, né? Que a autoridade forte pode ser qualquer pessoa ou coisa ou autoridade forte. Não necessariamente só uma divindade. Isto está presente em todas as regiões semíticas, né? Por exemplo, deixa eu achar aqui embaixo aqui. Pronto, achei aqui, ó. Da palavra il, árvore, olha que interessante aqui, ó. Da palavra il, árvore, posto, pilar, o carneiro forte. Outra palavra interessante é Elá, nome de um oficial de Salomão, tendo a sua equivalência no hebraico, que está aqui, ó. Essa daqui de cima é aramaico, essa daqui aramaico, e essa daqui é hebraico, tá? Equivalência em Elá, que seria terebinto, né? Uma planta dela tem Eilon, nome de um filho de Zebulon. E também uma referência, deixa eu botar a canetinha aqui. Uma referência para bosque ou carvalhos ou terebintos, né? Edson Farias Francisco observa que alguns nomes teofóricos de origem da Síria e Babilônia possuem o elemento, olha que interessante aqui, gente, deixa eu marcar de outra cor aqui, Elu, Deus, que é o cognato do vocábulo hebraico ele. E ele vai falando de vários aqui, ó. Elumar, ou seja, o meu El. Existem também determinados nomes teofóricos de origem arameia também, como elemento como Kemuel, Betuel, o acádio babilônico, né, que é Bate, Ilu, Tabel, Tabilu, Eniel, e por aí vai. Então este vocábulo está espalhado por toda a região do Crescente Fértil, e tanto vai trazer questões de divindades como questões cotidianas que vai para o povo no todo representar uma espécie de autoridade, seja ela uma divindade, ou seja uma pessoa, ou um juiz, ou um anjo, ou uma divindade X de regiões X, porque quando nós falamos nessas questões de divindades aqui, todas elas aqui são territorialistas, todas atuavam segundo o entendimento deles, a crença deles, em suas regiões. Então quando você tinha uma divindade presente, por exemplo, na cultura cananeia, né?
você tinha uma divindade que é conhecidíssima como El, que era o presidente dos deuses, o líder, o maioral dos cananeus. Mas ele atuava naquela região, né, onde, por exemplo, a sua assembleia ficava a 40 quilômetros da atual Jerusalém, né, na Síria. Lá ele presidia diante dos deuses. E então, quanto, por exemplo, para os cananeus, ele era, por exemplo, um ídolo. Já para os nômades semitas dessa família ancestral que veio de Terá, ao qual veio Abraão, que fez a sua peregrinação, ele passa a identificar isso aqui como uma força, não com forma, a força. Para ele, por exemplo, já é entendido como força, como a força que conduz, sem forma, sem molde, sem modelo, sem desenho. Eles não tinham uma forma, né, visível, apalpável, que uma similitude, uma simetria, não havia. Eu me refiro aqui na questão de divindade em si. Então, por hoje vamos ficar por aqui. Depois vamos dar continuidade, porque tem muita coisa ainda para a gente falar para frente, tá ok? Por hoje é só. E se você puder se inscrever aí, ficarei muito grato.